Ô, pera aí, rapidinho. Sabe a culpa é das estrelas? Tem ok? Aí ok. Aí o nosso vai ser beleza? Beleza. Pode crer. Beleza? Beleza. Sejam bem-vindos, senhores passageiros, ao voo com destino à dimensão 42. Por favor, apertem os cintos. Sim, é verdade! Mais um DimensioCast começando, eu sou James, o dono dessa bagaça, e do meu lado direito, hoje, gripado ele, Wellington de Jesus. Salve James, salve galera. E do meu lado esquerdo, ela, a diva do K-pop, Letícia Bajales. Fala, galera, beleza? E é isso essa frase? É isso, é. É a cópia da minha. O que eu tenho que falar? Ué, não é que todo mundo fala aqui. É a frase padrão da firma. Beleza? Essa é a frase da firma e de quem tá trazendo o brinquedo. Eu não entendi. Beleza. Beleza. E é fazendo a alusão a um dos grandes podcasts dessa podosfera, que a gente começa mais um programa. E hoje fala... tem esse termo, podosfera. Podosfera. A Letícia acabou de fazer uma cara de maluca, ela não entende nada de... Não sei nem o que você tá fazendo. Isso é muito nerd, mas eu entendi, cara. Eu não entendi, não me explica. É porque tem tipo blogosfera, é a esfera dos blogs. Aí tem a dos podosfera. podcast. Enfim, até me perdi, vamos começar tudo de novo. É fazendo alusão dos grandes podcasts dessa podosfera que a gente começa mais um programa e hoje falando sobre nossas experiências em solo estrangeiro. É isso aí, a gente vai falar das nossas viagens rumo ao novo velho mundo. Vamos nessa, navegantes? Vamos, capitão. DJ, aumenta o som. Aos 15 o Saara não pulheta. Aos 30 tempo é treta. Rápido. Galera, antes da gente começar, eu tenho uma pergunta aqui pra fazer pro nosso veterano, Wellington. Seguinte, recentemente eu tive a oportunidade de voltar pro México, país que eu fiz intercâmbio há 4 anos atrás, juntando, sei lá, lacre de latinha de cerveja e troco do ônibus pra poder realizar essa viagem. Tipo, a primeira hora dentro do avião foi mágico, assim, nossa, tô indo pro México, PQP, velho, 10 de 10, top, lacrei. E as outras 10 horas e meia foi tipo, caraca, cara, não tem nada pra fazer nesse lugar, não tem nada pra fazer, porque é isso que acontece quando você tá no avião. E eu queria saber como foi pra você, enquanto monitor, porque o Wellington, tanto o Wellington como a Letícia foram pra Europa, pra essa viagem, levar um pouco da cultura brasileira pro mundo afora. Eles tiveram essa oportunidade graças à Associação Filantrópica Criança Feliz, que cuida desse grupo, desse projeto, que é o Grupo Guaçatom. E, bem, você é um dos encarregados. Além de músico, você é um dos monitores pra cuidar de nada mais, nada menos que 24 crianças. E eu queria saber o que vocês fizeram para as crianças não derrubar o avião. Só deixou aqui pra jovens também, porque eu não sou criança, tá? Então, olha, na verdade eu me diverti muito até. Eu achei muito mais prazeroso uma viagem como educador do que quando eu viajei como um dos alunos, né? E agora, pra mim foi muito engraçado porque eu vi a mesma emoção que eu sentia na minha primeira viagem de avião e cruzar o Atlântico, né? Então a primeira coisa foi quando o avião tava decolando, todo mundo silêncio, né? Aquela tensão. Acho que é o momento mais tenso, mais né? tenso, né? Da decolagem. E aí um menino me grita. Mandar até um salve pra ele, o famoso bebê. Grita, e aí, Wellington, tamo subindo. Pô. Eu não sabia se eu me escondia, se eu chorava de rir. Mas assim, depois eu via as coisas, tipo, a aeromoça falando inglês e eles não sabendo porra nenhuma do que tava acontecendo, não sabia responder, né? Aquela famosa frase. Porque na mesma medida que tem, sei lá, pessoas de 15, 16 anos, tinha criança de... Não sei qual é a idade. Eu acho que a idade mínima era 11. Ah, mas mesmo assim, tem que entender que são crianças que, o máximo que elas foram pra capital, São Paulo. Isso, é bem isso. Então, é assim, não é nem querendo estereotipar, mas são crianças de interior, sabe? Então, nunca tiveram uma experiência parecida. Somos caipiras. Somos, com muito orgulho. Então, foi isso. E o pessoal falando, eu vendo eles, aquela famosa frase de avião, Would you like to drink?
Would you like to have a lunch now? Então. Eles não sabiam o que dizer. Wellington, e agora? O que eu peço? Qual que é? Então, eles ficaram mais pro oposto, né? A gente imagina que, sei lá, uma algazarra, parte do acolchoado pegando fogo e não foi nada disso. Não, pior que não. Graças a Deus que tinha o álibi, o medo de andar de avião. Aí segurança segurou, travou um pouco a molecada, mas já na volta aí já era bagunça total. Aí já virou mochila de criança mesmo. A gente viajou bastante pela Europa utilizando vias aéreas, né? Então aí eles se acostumaram. E daí a partir do momento que eles já tinham autonomia de saber pegar o fone, que tem o fone pra ligar, coisa simples pra gente, mas pra universo infantil é o máximo. Eu achei legal, porque eu acho um porre andar de avião. Porque você fica assim, dá uma mexida, você fica um pouco seguro. Eu não sei se é todo mundo, eu não tenho esse medo, não vem comigo, mas eu me cago. Quando eu tô lá dentro, eu fico em pânico. Disfarço e tal, mas é natural. É uma lata de sardinha que... Poxa, eu tenho uma bela história com lata de sardinha. Minha primeira viagem aérea, a gente viajou por uma companhia holandesa, a KLM. Então a gente tava chegando, não era o Charles de Gaulle, era no aeroporto de Amsterdã. E a gente desceu lá e tal. E aí quando a gente tava chegando pra pousar, eu lembro isso até hoje. Tava eu, um amigo meu e a minha professora de música, que é responsável por acalmar a gente, né? Aí eu falei, pô, estamos chegando, graças a Deus, deu tudo certo, sobrevivemos. 14 horas depois estamos vivos. E bem pós o atentado terrorista, 2002, né? E a gente, poxa, estamos chegando, cara, tal, que bom. Ela olhou pra mim e falou, nada, pra essa lata de sardinha cair é um 2. A gente só tinha 14 anos. E logo atrás toda a criançada, né? Tipo, eu olhei pro meu colega e falei, porra, fudeu, a gente vai morrer. Agora não adiantou de merda nenhuma a gente chegar até aqui. Ei, senhor Bilbo, aonde o senhor vai? Não posso parar, estou atrasado. Atrasado para o quê? Eu vou sair numa aventura. Acho que aqui dos três, o que mais viajou, que mais conhece esse mundão é o nosso querido Wellington, certo? Quantos países você já visitou? 12 que eu já estive e pude sair. Teve alguns que eu não conto escala, né? Não dá pra... Quais são? Porra, vamos lá. Itália, França, Suíça, Espanha, Holanda, Alemanha, África do Sul, Tailândia, Taipei, China. Taipei é uma república... Ela é uma Catalunha da história, porque ela tentou a emancipação e tal. Ainda eles não têm essa certeza que são emancipados. É uma coisa... É o mesmo caso de Taiwan, né? Mas Taipei é a capital de Taiwan, gente. O erro foi meu. Eu não sei se você vai usar isso no podcast, mas tem um grupo de K-pop que tem uma taiwanesa como integrante. E em um vídeo ela levantou a bandeira de Taiwan. O cara que comanda lá a China, ele viu e brigou com ela, com Taiwan, porque eles acham que Taiwan ainda é uma província da China. Então ela tinha que estar segurando uma bandeira chinesa. Então o presidente de Taiwan entrou na história também e falou que ela deveria ter orgulho de ser taiwanesa. E a menina teve que fazer um vídeo pra internet falando, pedindo desculpa por ter usado a bandeira de Taiwan, que ela era chinesa e tinha orgulho de ser chinesa. Nossa. Mano. A China não reconhece a independência de Taiwan. Não reconhece. Apesar que Isso é um bem país... recente. É o mesmo caso do Estado de Israel, agora mais recentemente Catalunha. E é um país muito bem organizado. Por incrível que pareça, eles são bem estruturados. A capital Taipei mesmo, a gente ficou numa outra cidade. A gente foi pra uma cidade chamada Kaohsiung. Segura essa história, vamos deixar. Pro beleza. próximo. Boa. Mas beleza, você tá devendo ainda 2 países agora. 2 países. Paraguai e o Chile. Qual que foi a primeira viagem que você fez, então? Itália e França, em 2002. Você tava, então, com quantos anos? Eu tinha 14 anos. O Wellington, de 14 anos, prestes a embarcar no aeroporto, tava esperando o que dos italianos? Como você imaginou que seria lá? Cara, eu não sabia muito. A informação não chegava igual hoje em dia. Tipo, a internet tava bem ainda... Muito raiz. Eu sou da época nem do MSN, do chat do UOL lá pra flertar. Então, não era muito difundida a informação. Imagina pra um menino de 14 anos, uma comunidade totalmente interiorana. O que eu sabia foi o que me passaram no próprio projeto, que eu participava e eu fui convidado pra ir, né? Tive a oportunidade de ir. Então eu fui meio preocupado só, tipo, com a minha cor. Um monte de cara europeu, branco lá, o negão chegar na casa deles e como vão me receber. Mas você até então tinha noção de que ali foi um país que já sofreu com fascismo, que
que ainda tem muita gente fascista, ou você não tinha ideia disso? Não sabia de Mussolini, não sabia de nada. Você foi pensar, né? Um monte de gente branca. Um monte de gente branca e, poxa, europeus, né? Tinha essa fama de o europeu é preconceituoso. E até é um preconceito meu, né? Eu cheguei à conclusão que também era um preconceito meu. E assim, eu fiquei muito preocupado com isso, assim. Tipo, foi muito... A alimentação, eu não fiquei preocupado porque eu adoro massa. Então isso eu sabia que ia comer e tal lá. Não fiquei tão preocupado. Na França que falavam, você vai comer escargot, vai comer... Só as paradas bizarras. Só coisa bizarra. E eu fiquei também meio em choque. Só lembrando, não sei nem se já tinha nessa época, mas tem um filme das gêmeas Ocean, que elas vão pra França. E elas vão parar numa mansão lá, pá. E um chefe de cozinha francês serve cada parada de ser tipo assim, perna de rã. Só parada nesse nível, sabe? Eu fiquei achando mesmo que era assim, mas... Poxa, velho, quando eu cheguei lá, foi uma coisa totalmente diferente, meu. A Itália... Eu quero ainda um dia passar um tempo na Itália. Nem que seja uns 2, 3, 5 anos, assim. Eu gosto muito de morar no Brasil. Adoro o Brasil, acho São Paulo a melhor capital de todas. Mas a Itália eu me identifiquei muito, muito. Porque é um povo muito receptivo. É um povo muito parecido com o brasileiro, de felicidade, de descontração. Tanto pra amar quanto pra odiar. É uma questão de ama com muito ardor, mas também pode odiar com muito ardor. Poxa, esse é o... Eu acho que a gente também passou uma experiência pra eles, porque imagina os vizinhos falando. A casa que eu fiquei tinha umas casas ao lado, eles eram uma família de classe média alta lá, mas não tinha um apartamento, era um condomínio. Quando eu cheguei lá, poxa, eu fiquei imaginando os vizinhos, né? Esse garotão negro aí, eu já era alto pra caramba, já 14 anos. Elas tinham filho da mulher e tal. Tipo, nova também, lindas. Não, brincadeira, mas assim, tipo, e até hoje eu falo com eles, assim, como se fossem meus pais. O respeito que eu tenho pra eles é de pai e das meninas de irmã também. É outro ponto que eu queria abordar aqui no podcast. Como que foi se comunicar? Porque você, com 14 anos, imagino que o português já tava de bom tamanho, né, no vocabulário. Cara, eu falava mal português. Eu achava que falava bem português, mas aquela coisa de adolescente, né? Acha que é fodão. Mas quando eu cheguei lá, eu achei também que seria mais difícil o italiano. Eu achei muito, muito simples de conversar. Foi natural. Hoje, se você perguntar pra mim, você parla italiano? Não parlo. Mas se eu chego lá, eu consigo dialogar. Eu tenho ver alguma coisa na minha cabeça que faz eu relembrar lá e começo a dialogar, cara. E outra coisa que me ajudou, ser fã de Fórmula 1. Isso me ajudou a conversar e trocar muita ideia, coisa bizarra, né? Eles são muito fanáticos em Fórmula 1 e eu adorava a Ferrari e o Michael Schumacher. E o Felipe Massa, o Rubens Barrichello na época tava correndo também. E eles são totalmente apaixonados pelo Ayrton Senna, é o piloto que eles mais amam. A Ferrari seria o céu e o Ayrton Senna Deus. Então lá era bem isso, assim. E eu adorava Fórmula 1, né? E aí a gente começou a conversar todo dia à noite na hora da janta. O Babo, né, meu pai lá, ele conversava comigo sobre Fórmula 1 e eu fui tendo que dialogar. Aprendi muita coisa nessas conversas, assim, uma coisa bem peculiar que me ajudou. Como que é a topografia da Itália? Como que são os edifícios, as ruas, questão da higiene num todo? Cerreto Guidi é uma cidade histórica, ela é tombada lá, né? Como patrimônio italiano e tal, não pode se mexer, não pode construir. Lá foi onde nasceu o Leonardo da Vinci. Ele foi levado depois para Vinci, que é o nome da cidade. Mas ele nasceu em Cerreto e justamente na casa, embaixo da casa da pessoa responsável que levou a gente pra Itália. Então lá é tudo medieval, é bem medieval a cidade. Tem os Médici também, que é uma família muito famosa aqui. Ah, sim, os patrocinadores do Renascimento. Isso, todo, né? Isso. Os Médici também tinham uma casa de veraneio lá. Veraneio ou nevoeiro, sei lá. É, veraneio. Não, tô falando porque... vocês entenderam a piada. Mas enfim, deixa. Tem muita neblina lá, é isso? Não, névoa, neve. Gente. Meu Deus!
Casa de veraneio ou de inverneio, sei lá, ia fazer essa piada, esquece. Enfim, os Médici tem uma casa lá também, então a cidade é bem famosa, né? Em volta tem 20, que é uma cidade também muito histórica, né, por Leonardo. Então, lá é bem assim, as casas são muito próximas, tem as casas que ficam um pouco mais distantes da cidade, mas eles são, assim, o centro mora todo mundo no centro ali e pronto. E pronto, porra. Fala um pouco pra gente dessa sua experiência em terras francesas. Pra França a gente foi legal porque na Itália foi a vivência o intercâmbio, né? Na casa das famílias que acolheram a gente. Foi legal que a gente fez uma viagem de trem, umas 3, 4 horas, não, mais, umas 6 horas. E foi muito engraçado, assim, porque quando a gente chegou na França, a gente parecia que de novo a gente tinha deixado os pais em casa, né? A gente sentiu essa... Mas vendo Paris, cara, você esquece tudo, meu. Os arredores, a periferia, também é aí que eu falo. A periferia o pessoal não mostra, né? Também é igual a periferia aqui de São Paulo, mas o centro é uma coisa surreal. Eu guardo essas imagens na minha cabeça até hoje, é um lugar que com certeza eu voltaria. Né? Foi muito legal. A gente ficou junto, então, o legal foi que a gente ficou junto, hospedados em um templo budista, que tinha um hotel. Enfim, a gente conheceu o Arco do Triunfo, coisas também surreais pra gente, né? A Torre Eiffel, a Champs-Élysées, passeamos por Champs-Élysées. Rapidão, você sabe o que quer dizer Champs-Élysées? Não faço ideia, cara. Campos Elíseos. É isso aí, rapaz. Sério? É o paraíso segundo a mitologia grega. Campos Elíseos, sim. E é o paraíso. É muito bem colocado. Dimension Cast também é cultura. Que isso, hein? A gente conheceu o Louvre, o Museu do Louvre, e tem uma história engraçada do Museu do Louvre, que nós conhecemos, né? Passeamos, ter ido à exposição sobre as pirâmides do Egito, os faraós que tiveram. Então, tinha várias múmias. Eu nunca tinha visto múmia, que no Brasil eu nunca tive a oportunidade de ver. E a gente pôde ver múmias lá. E foi bem legal. Só que todo mundo que vai pro Louvre... A Dercy ainda era nova naquela época, né? A Dercy não tava empalada ainda lá. Ela fugiu da exposição. Prosseguindo, gente. Todas as pessoas que vão pro Louvre quer ver quem? A Mona Lisa. E nós não vimos a Mona Lisa porque o nosso passeio seria de 2 dias. No primeiro dia a gente não foi visitaríamos no segundo dia. Quando a gente saiu e tava indo embora, nós nos deparamos com uma brasileira que morava lá há anos, cheia da bufunfa, falou: Poxa, gente, olha essa criançada, vocês estão quanto tempo aqui na Europa? A gente, estamos há 15 dias já aqui e tal, passamos pela Itália. Nossa, que legal, então vamos comer uma feijoada em casa amanhã. Trocentas crianças lá pra ir comer uma feijoada na casa dela. E não era uma casa tão grande, eu me lembro. Só que o que acontece? Ou era feijoada ou a Mona Lisa. Puta. Mano. Eu ia na feijoada, na moral, velho. Não, vai se ferrar. Eu me arrependi até hoje. A gente optou pela feijoada e não viu a Mona Lisa. Tem um mal de brasileiro, desculpa, mas é um mal. O brasileiro não vive sem arroz e feijão. Sério, não tem como, é um outro. Eu particularmente, numa boa, cara, de verdade, numa boa. No geral, o brasileiro, passou 15 dias, não viu a cor do arroz, já tá uma merda. Já tá em abstinência, maluco. Isso é verdade, a gente percebeu por conta disso, cara. A gente deixou de ver a Mona Lisa pra ir comer uma feijoada, bem mal feita ainda, porque não tinha todos os ingredientes. Mas ela ofereceu arroz e um feijão lá e a gente, vambora. Foi uma das coisas mais, assim, que eu me arrependo de ter sido um dos que concordaram. Era o primeiro da fila. A mulher falou feijoada, o Elton já pau, assim, levantou a mão. Gordinho, ele tá com cara, ela olhou pra mim e falou, ele tá com cara de que tá querendo, tadinho, né? Mas isso são aprendizados da vida, assim, e foi uma coisa bem engraçada. Mas vocês não viram a Mona Lisa, certo? Não vimos a Mona Lisa. E o resto do museu? As pirâmides de vidro? Tudo. Aí a gente conseguiu ver tudo. Porque pra Mona Lisa você tem que tirar um dia, cara. É muita gente. Mas o dia inteiro? O setor, olha, a informação é que a gente teria que estar lá às 9. Eu não lembro agora direito, mas acho que a gente sairia às 3 da tarde. Isso pra conseguir ver a Mona Lisa. Cara, eu ia na feijoada também. Monstruosa, cara.
Ela mostrou. Claro que se a gente tivesse ido, podia ter falado, eles podiam conversar. É uma ONG, o pessoal veio, são crianças. São mais que isso, são embaixadores. Embaixadores, exatamente. A gente foi convidado na França, e é bom deixar isso claro, pra Fête de la Musique Brésilienne, que é a Ivete Sangalo foi a primeira a ser convidada pra tocar. E a segunda, o segundo evento, o grupo brasileiro convidado foi o Guaçatom. E a gente tem orgulho disso até hoje. Tocamos lá, arrebentamos. Um dia que o Brasil detonou a Inglaterra, então a gente tava tendo Copa do Mundo, tinha muito brasileiro, camisa do Brasil. Foi isso, cara. A França foi muito gostosa, assim, por esses momentos. Ei, Fiero Bilbo, aonde o senhor vai? Não posso parar, estou atrasado. Atrasado para o quê? Eu vou sair numa aventura. Você falou com relação à Copa do Mundo, conta mais um pouco sobre isso. Então, na Copa do Mundo, a gente tava em época de Copa, Brasil e Inglaterra, né? Um clássico do futebol mundial. E a gente foi convidado a gente tocou na Prefeitura de Paris também, e foi convidado pra assistir o jogo, quartas de final da Copa do Mundo. E o Brasil lá, do Ronaldinho, a gente tava assistindo. Quando a gente chegou na Prefeitura de Paris, a gente achou que tinha só a gente. Quando a gente entrou, tinha uns 60, 70 hooligans lá. Vocês sabem o que são hooligans, né? Aqueles fanáticos por futebol inglês lá, que detona tudo e bebe cerveja enlouquecidamente. E eles já estavam na abstinência da cerveja, porque como tava num local público, né, e um local também de autoridades, não podia beber. Então a gente chegou, os Brasil, com o samba lá, né, os Brasil. Eram os Brasil mesmo, eles chamavam a gente. E tocando com tamborzinho, pandeiro. Beleza. A Inglaterra fez 1-0 pro nosso azar. Nossa. Os caras, detonaram a gente, zoaram. E falavam pra mim, vem cá, neguinho, mostra esse pandeiro aí, vamos sambar. E a gente ficou quieto, porque, paixão nacional, futebol. E um dos meus ídolos estavam jogando, né, o Marcão. Beleza. Aí, a Inglaterra ganhando de 1-0, segundo tempo, o Brasil empata o jogo. Rivaldo, eu lembro até hoje, um golaço de Rivaldo, também outro ídolo do meu time. Então a gente já comemorava ali, os ingleses já passaram a bola, e a gente com 6 caras ali assistindo. Beleza, no final do jogo, o nosso querido Ronaldinho Gaúcho, ele acerta um gol, cara, que se vocês pesquisarem é um dos gols mais... Quem gosta de futebol sabe de qual gol eu tô falando. Que ele vai chutar do meio de campo, assim, um cruzamento na área, e ele faz o gol direto, um dos goleiros... Caraca, nem Pelé fez. E aí o Brasil virou, eu lembro que a gente zoou esses caras sem medo de morrer, porque os caras matam, o hooligan mata, cara. E a gente começou a sambar e falava, vem cá, gringo, vem sambar, vem, chamando os caras. Os caras saíram com o rabo entre as pernas e foi um dia maravilhoso, porque depois a gente fez o show e eu tinha um solo que eu cantava lá, e a gente cantava, quando começava a música, eu já gritei, Brasil! E veio aquela galera... Tinha muito brasileiro nas ruas de Paris, então foi um dia que eu guardo mágico, assim. Foi o dia na França, foi esse. Essa foi a sua viagem em 2002, certo? Isso. Depois, no ano seguinte, teve outra, correto? Correto. Que essa foi a viagem, o roteiro. Essa foi a viagem que mais me marcou. A gente ganhou um concurso, tem o grande mestre do budismo, né, chinês. Pra quem não sabe, tem vários... o budismo tem vários... Não é uma filosofia, não é uma religião, mas tem vários... Me ajuda aí, Thiago. Filiais? Vários tipos de budismo. Várias vertentes. Várias vertentes. A gente foi agraciado pelo budismo chinês, o monastério Fo-Guang-Shan. E aí a gente foi convidado para ir para Taiwan. Foi a viagem mais incrível da minha vida, assim, porque envolveu muita coisa. Primeiro que a gente ganhou as passagens da KLM, faço questão de falar de novo dessa empresa, que é a maior do mundo, né? Eles doaram pra gente de novo as passagens, mas dessa vez não foi stand-by, eram passagens já definitivas. Porém, a gente tinha que se encaixar nos voos e horários pertinentes. Pra ajudar, tava tendo um tufão em Taiwan. Então a gente fez uma escala, cara, de vários países. Pra ir, a gente foi, olha só, chegamos na Holanda, depois a gente foi pra Tailândia, da Tailândia
A gente foi pra Hong Kong, na China, e da China pra Taipei, que é a capital de Taiwan. Uma viagem que era pra ser de 24 horas... acabou se tornando uma viagem de 5 dias, por conta dessas escalas aí, mas o que possibilitou da gente conhecer vários lugares, várias coisas que eu não imaginava ver nunca na minha vida, assim. Como por exemplo? Por exemplo, elefante andando na rua, e na Tailândia, que é um ser sagrado lá, e foi muito louco, assim, a gente viu outra coisa também que já é um pouco mais... A gente, meninos, de novo, interioranos, tá descendo na Holanda, né, e a gente tem que atravessar Amsterdã andando. Poxa, à noite, num dia, tipo um sábado, assim, que tá todo mundo bebendo e curtindo com as loucuras de Amsterdã, eu me deparei com várias coisas. Tipo, droga, eu nem vou me colocar como uma coisa, porque lá era todo lugar. No aeroporto, quando a gente desceu, já tinha gente fumando e tal. Só não podia fumar na área internacional, não podia fumar. Realmente é assim. E uma cena que eu vi, puta, um negão, cara. Os baita negrão, assim. Tipo, gente, eu sou negro, tá? Um baita negrão. Tem responsabilidade pra falar. Deitado com uma loira no chão, assim, seminus. Tinha acabado de transar no chão ali. Deitados bêbados e totalmente os entorpecentes a 1000. Ah, sim, é verdade, eu mesma tava postando na internet aí, tinha umas leis bizarras. E diz que na Holanda, Amsterdã, você pode fazer sexo ao ar livre, contanto que não faça muito barulho. Prostituta? Ô louco, bicho! E lá, prostituta, cara, tipo, não é que você tem que ver igual os becos aqui. Não, elas ficam na vitrine. Como se fosse roupa? Como se fosse roupa, elas ficam na vitrine se oferecendo. Sou travesti ou sou mulher? Sou um cafetão não, perdão. Eu sou um michê. Então, fica na vitrine mesmo, se oferecendo. Passivo, ativo, hétero, e tem todas, você vai, já tem o catálogo. Eu não sei se hoje é assim ainda, faz muitos anos, mas eu acredito que seja ainda. E era uma coisa bizarra, assim, tipo, pra gente é bizarro, mas pra todo mundo tá se cagando, passar a criança com a mãe lá e o cara, desculpa aí, Letícia, com o pau de fora lá, se oferecendo com uma capinha de elefante, tipo, sei lá, colocando só uma coberturazinha. Ok, informações demais, valeu, tá, prossiga. Motoquinha de Papai Noel. Mas enfim, a gente foi pra lá, a Holanda a gente ficou um dia, deu pra ver alguns canais, a gente andou por alguns canais holandeses que são famosos, né? A cidade, o mar invadiu, né? É uma Veneza sem grife. Então a gente pôde passear um pouco e tal, mas foi pouco tempo, porque depois já ligaram do aeroporto falando pra gente retornar e ir embora. Como que era essa parada? Vocês simplesmente esperavam o aeroporto entrar em contato com vocês pra falar? Eu falei uma bobagem no começo, porque eu falei que não era stand-by, justamente nessa viagem que era stand-by. Eu confundi aqui. Então a gente precisava ter lugar no avião para poder viajar. Porque assim, o conceito do stand-by das companhias aéreas, eles doam a passagem para você, mas eles só deixam você embarcar se tiver lugar nesse avião. Por exemplo, vamos para Europa, vocês podem embarcar, só que tem que esperar ver quantas pessoas cabem. Tanto, gente, que o grupo foi separado, não foi todo mundo junto. E a KLM era assim, na época a segurança estava muito vigente. Então a KLM era uma empresa que passava segurança. Então o pessoal não voava de Air France, de American Airlines, Alitalia, que são empresas que eram famosas também na época, só que todo mundo tinha muito medo. A British Airways, que o terrorismo colocou uma rota. E a KLM, coincidentemente, não estava nessa rota de empresas visadas pelo terrorismo. Então o pessoal viajava muito. E aí, então, lotava os voos. Então, imagina, teve um menino que foi sozinho, cara. Foi ele lógico, mais um responsável. Mas ele foi sozinho, porque o Vitor até, você conhece. O Vitor é irmão do Rainer. Salve, Rainer. Ele perdeu mesmo, não tinha lugar pra ele e voltou embora. Mas aí o que acontece? Batalharam e tal, e ele foi num voo depois. Ele deu sorte, ou azar, né? Que ele fez um voo direto. Ei, senhor Bilbo, aonde o senhor vai? Não posso parar, estou atrasado. Atrasado para o quê? Eu vou sair numa aventura. Fora isso de bizarro, fora ver elefantes e putas a catálogo, teve mais alguma coisa que te chamou a atenção, que você gostaria de compartilhar? Eu gostei muito assim. Hong Kong, quando a gente desceu, teve um fato também que foi assim, impactante, e depois a gente teve que conviver com isso a viagem inteira. A gente desceu, tal, eu fui só eu no grupo de meninas, dividiu meninos de um lado e meninas de outro. E o presidente escolheu um menino pra ir junto também, pra ajudar a carregar umas malas e tal, né, lógico.
E aí eu fui o escolhido. Falei, não, vou de boa. Uns foram por Hong Kong e outros pela Malásia, eu acho. Foi uma coisa assim. Fazia uma escala da Europa, né? Deixa eu explicar, da Holanda, que é a sede da KLM, tinha um voo direto pra Malásia, uma escala na Malásia, né? Ou a escala em Hong Kong. Então dividi o grupo pra caber por conta desse stand-by e a gente foi pra Malásia, ou uns foram pra Malásia e eu fui pro Hong Kong. Chegando em Hong Kong, cara, tipo, as meninas estavam exaustas já, a viagem já tava cansativa, claro. E aí o presidente falou, olha, vamos dar uma volta, a gente vai ficar 12 horas aqui nesse aeroporto. Então ele pegou uma autorização pra poder sair, né, do aeroporto e dar uma volta na cidade. E aí eu lembro que quando a gente tava saindo, eu quis ir porque eu tava cansado também, mas eu queria conhecer. Mas quando a gente tava saindo do aeroporto, cara, me veio um bafo mesmo, quente, que era um calor absurdo, tava 48 graus. Eu não conseguia respirar, eu voltei. Você sai do ar-condicionado do aeroporto e não tem essa noção. A gente não fazia ideia, cara. Perde noção total. Na verdade, até quase choque térmico, praticamente. Eu não sei se isso é um choque térmico, né? Eu nunca tive, então. Mas eu senti mal. Eu nunca. O ar vinha e não. E até o presidente, que já viajou várias vezes e tal, ele passou mal também. Ele passou mal. E aí a gente, nossa, e vamos, a gente correu pro ônibus, porque o ônibus lá todos também trabalham com ar-condicionado. Mas aí até a gente, lógico que depois o corpo vai se adaptando, você vai conseguindo respirar e tal. Mas demorou tipo uma hora e meia, assim, pra ficar realmente bem, pra poder andar na cidade. A gente conheceu, andou eram uns barquinhos bem arcaicos mesmo, antigo. Aí a gente andou, tira esse antigo, que foi muito gay. Vai ficar, agora vai ficar, até essa parte que você falou pra tirar. Aí então, a gente passeou lá pro Hong Kong, mas o calor era absurdo. E a gente fez essa última escala, foi a última parte também dessa viagem não programada. E chegamos lá em Taiwan, todo mundo chegou tal, exausto, cara, exausto. Chegando lá em Taiwan, a gente foi pro templo budista, que foi o convite, era um hotel. A gente comia, eles fizeram, até que foi engraçado que eles faziam, pra agradar a gente, recepcionar bem lá, eles fizeram arroz e feijão. Só que não explicaram que o feijão era com sal. Fizeram feijão com açúcar, cara. Putz, mano. E tipo, a gente não sabia como, eu não consegui comer. Mas eu fiquei tão chateado, todo mundo ficou, até a gente mesmo jovem, viu a disposição deles pra comer. E ninguém teve coragem de falar. Então, e desperdiçar lá, é uma coisa assim. Mas aí a diretora conversou, explicou e eles entenderam, não foi um mal-estar, assim. Mas nessa noite a gente chegou, era umas 3 da manhã, cara. Comemos e vamos dormir. Pensa nisso, é uma viagem exausta, todo mundo exausto, cansado, esgotado, queria dar aquela. Quanto tempo de viagem? Desculpa. Você quer saber como? Desde o Brasil. 4 dias. 4 a 5 dias. E não foi moleza, assim, a gente passeava porque pra aproveitar e conhecer, mas sem dormir bem, a gente ali cansado, né? O avião, eu lembro que voou com... eram 4 turbinas, ele tava voando com 3, teve um problema no avião. Ninguém se preocupou, porque o piloto falou que é uma coisa extremamente... que não ia derrubar o avião, não teria perigo nenhum. E, enfim, chegamos em Taiwan, dormimos por volta de 4 horas até se comer, se instalar e deitar lá nos quartos lá. Quando era 5h30, 6 horas da manhã, de repente todo mundo acorda assustado, porque gritaram, deu terremoto, terremoto, um cara que eu nunca vi na vida, um peruano em Taiwan, terremoto, 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 e gritando e correndo, desce, desce, vem, puxou eu da cama, você não tem raciocínio, você tá dormindo, eu não senti porcaria nenhuma, mas tinha gente acordada, os meninos acordaram com tudo balançando, eu tava tão cansado que eu não senti, e a gente desceu e teve que ficar no centro do templo, né? E aí o que aconteceu? A gente ficou lá esperando e a gente não dormiu o primeiro dia, dormiu coisa de 1 hora, cara. Já eu ser recepcionado por um terremoto. Não, e é uma coisa totalmente nova, porque no Brasil não acontece terremoto. O máximo é tremorzinho que veio do Chile. É, tipo... Tá ok, e aí? Pô, então, e aí a gente chegou, foi recepcionado assim, cara. Tipo, todo mundo assustado, porque nunca passou por aquilo. Depois que eu conheci esse peruano, que ele também foi convidado pelo festival. Ele morava no Brasil, então por isso que ele tava conseguindo falar e a gente compreender. Nossa, Wellington, corri essa frase, cara. Eu tava conseguindo falar e a gente entender. Tipo, os peruanos são retardados. Não, mas tipo... Ah, não é... Não,
Não é que ele é retardado, mas eu não entendo castelhano, velho. Vocês que foram pro México, eu não... E aí o cara, depois a gente conheceu o peruano, que ele também foi um dos músicos escolhidos, ele já tava uns 2 dias antes e tal. A José, ele ficou desesperado, foi um tremor bem simples, mas ele ficou muito desesperado porque ele perdeu a família inteira num terremoto em Lima, no Peru, que matou mais de 500 pessoas. E ele perdeu filhos e mãe e pai. A história é triste mesmo, assim. Pesado, mano. Perdeu. A esposa sobreviveu. Então os 2 primeiros dias em Taiwan foi um saco, porque a gente tava muito cansado e com sono, não tinha horário pra dormir. Tinha uma agenda de shows enorme pela cidade, pelo país mesmo. E a gente ficou primeiro em Taipei e depois viajamos pra Kaohsiung. E aí a gente conheceu o maior templo budista do mundo. Lá que teve as experiências diversas. Lá era um monastério rigoroso. Eles levavam à risca o budismo, né? Se você deixasse um pouquinho de comida no prato, você tava querendo repetir. Então você tinha que limpar o prato mesmo sem querer comer. Porque se deixasse um pouco, eles iam lá e... Pensa 1.000 pessoas comendo ao mesmo tempo, café da manhã, você comendo vagem, comendo um monte de ervas que você não sabia o que era, comendo legumes que você não fazia ideia que existia. Era isso, nosso café da manhã. E tinha que comer, porque era desrespeito se não comesse. E a gente era a nossa refeição ali. Se a gente não se alimentasse daquilo, era balbal, né? Mas vocês tiveram muita dificuldade pra comer, alguma coisa muito diferente da culinária de vocês? Diferente. Agora que eu tô lembrando, eu vi muitos comentários de vocês falando, quando já tínhamos mais idade pra entender, porque naquela época eram 2 fazedores de caca, né? E eu lembro de comentários falando que realmente o pessoal do Guaçatão teve dificuldade no geral, muita gente não aguentou comer, até que daí vocês estavam malucos pra achar alguma comida, e aí vocês foram... Exatamente, aí, meu, a gente já alguns dias comendo aquelas ervas lá, e de repente a gente encontra o paraíso, cara. Tipo, eu vi Deus, assim. A gente tá andando, a gente ganhou, legal, é bom deixar claro que lá a gente ganhou uma bela de uma grana, cara. Tipo, cada criança ganhou uma bela de uma grana, pagaram pelo show e premiaram e falaram, vocês podem comprar uns presentes pra levar pros pais, sua mãe, mas era muito dinheiro, tipo, pra uma criança, né, na época. Era coisa de $1.000, assim. Imagina você com 14 anos e $1.000 pra ter que você tinha que gastar, que não ia passar na alfândega, né? Não tinha como declarar, então você tinha que gastar. Com bens passava, mas... Posso só fazer um comentário rápido aqui? Eu sempre achei que a alfândega era um país. Thiago, você é um lixo. Eu te considero um cara tão inteligente, você me fala que a alfândega é um país. Deixa eu comentar outra coisa. O Eric tá falando de comer erva, mas ele tá num drogadão. O mundo é muito pequeno. A gente encontrou um professor que deu oficina pra gente aqui onde a gente mora há uns 10 anos uns 4 anos atrás. E o cara tava lá no monastério, na China, no Taiwan, perdido num templo budista. É uma coisa absurda. Ele foi, depois a gente ligou, viu que tinha sentido. Ele descobriu a doutrina, o maior templo dessa vertente do budismo é aqui em Cotia, que é a cidade que a gente mora e tal. Então ele também morava aqui perto e ele foi conhecer e foi pra lá, morar no templo lá no Foconshan. E aí a gente encontrou o McDonald's. Cara, e a gente implorou pra gastar um pouco do dinheiro no McDonald's. Lembro que depois a gente descobriu que do lado do templo tinha uma 7-Eleven. Também era um paraíso, que a gente pegava doce, comia as coisas, já armazenava no quarto pra não deixar ninguém chateado. Os monges ficam muito chateados, né, se você desfaz da comida. Mas a gente comia pouco e depois detonava no doce, né. Então, enfim, e aí a gente foi pra lá comeu horrores no McDonald's, assim, acabou com o McDonald's. Como que era o cardápio? Tinha, tipo, o Big Mac? Não, normal. Mas nenhum lanche diferente? Um lanche não tinha, cara. Até que eu pensei, aí eu fico imaginando, aqui no Brasil não tem o lanche brasileiro. Na verdade só tem traduções, né? Tem traduções, não tem o lanche, tipo, sei lá, o lanche de feijão e arroz. Tô brincando, lógico. Mac bisteca. Mac picanha. Porque tem alguns países nórdicos, eu não sei, se outros países também, que eles têm os lanches próprios. Tipo, se eu não me engano, a Noruega, agora eu não lembro de verdade qual país que é. Mas, tipo, eles têm uns pratos que só tem lá, que é tipo peixe, batata e, sabe, com nome próprio e tudo mais. Não, aqui tem arroz feijão, beleza. Tem sim arroz feijão no Mac. Sim, que é aquele prato executivo que você pode pedir. Mas aí já virou uma coisa convencional de restaurante. Mas digo dos lanches, tal, que é o foco lá do Mac, não tinha.
tinha. Então a gente pedia Big Mac lá, que era na época o Big Mac, o X-quarteirão, não sei o que. A gente comeu daquilo. Eu comi uns 3 lanches, cara, porque eu tava precisando de carne e eu tava precisando comer proteínas, gordura. Eu precisava babar comendo igual um porco desenfreado. E só que o presidente, cara, ele tava se dando muito bem com a comida de lá. Ele não é vegetariano, mas ele é assim. Ele não gosta do McDonald's. E ele chegou lá, ele falou uma frase também que eu fiquei assim, eu aprendi um pouco já a questão do capitalismo. Olha que coisa, né? Falando de comida aqui. Ele olhou pro McDonald's e falou assim: desse lugar eu só uso o banheiro. E olhe lá, ele não comeu nada. Então, a gente tava comendo mato lá, legumes só há dias, tirando o episódio do McDonald's, né? Mas lá a gente ficou lá 1 mês e meio, quase 2 meses lá, né? Em Taiwan. No mundo à parte, porque não é nem o Taiwan de verdade. O templo é uma realidade à parte, assim. Um belo dia, calor pra caramba, insuportável, a gente descendo e aparece um cara com bonezinho, igual aqui no Brasil. Um carrinho sorveteiro, cara, no meio do templo. E era um dia que tava tendo visitas de várias pessoas do mundo lá no templo budista e tal. Era um dia aberto pra visitas. Cara, a gente olhou, eu quase chorei de emoção. Falei, poxa, maior calor desse, eu vou pegar uns 3 sorvetes aí e vou detonar. Primeira decepção, não tinha sorvete de massa. Só tinha picolé. Porque o templo não deixava, não sei porquê até hoje, tentei descobrir, mas não sei. No templo, vocês sabem que sorvete de massa é chinês, né? É o sorvete, os caras inventaram sorvete, deve ser. Então, daí a gente foi pegar o bendito sorvete lá, não tinha massa. Beleza, tudo bem, a gente supera. Pedi um picolé, o picolé é igual o nosso aqui, convencional. E quando eu via os sabores, dava pra ver pelas frutas, né? Não dava pra ler, mas dava pra ver pelo desenho. E aí a gente via lá, tinha limão, laranja, tangerina, sei lá. E daí eu vi um marronzinho. Falei, pô, chocolate. Quem no mundo não come chocolate? Beleza, peguei e comprei 3. O calor era insuportável. Aí o que aconteceu? Eu peguei, abri o sorvete pra comer e aquela mordida com prazer, assim. Quase arrancar o palito do sorvete. Quebrar o palito do sorvete. Então, quando eu senti o sabor na minha boca, cara, eu cuspi na hora, assim. Cara, era um sorvete de feijão. Não! Sorvete de louco, feijão, mano! velho. Como assim? Os caras faziam sorvete de feijão e com a porcaria do embalagenzinha marrom que eu achei que era chocolate. É pra pegar trouxa. É pra pegar brasileiro. Os trolls chineses, né? Trollagem. Yeah. É, e aí o Serginho e os malandros tava ali, a pegadinha da China. Vamos enganar esses brasileiros aí. E o que você fez com os outros dois? Pô, nem lembro. Eu sei que eu soltei lá, eu dei pra alguém, não lembro. E eu lembro que eu fui falar chocolate em inglês. Eu pedi pra moça Milk. Por causa do Milk Bar, velho. Milk, era um chocolate muito famoso na época, chamado Milk Bar. Eu sei o que é. É, então, eu não sei se faz o chocolate ainda, mas... Não faz a balancinha roxa, né? É, então, Milk Bar. Isso me lembrou, aqui em São Paulo tem um bairro da Liberdade, né? E lá tem um monte de produto da Ásia em geral. E eu vi um docinho que era marronzinho, era pretinho, nossa, chocolate, né? Era feijão também. E era horrível. Enfim, foi tantas coisas lá, cara, e foi muito legal, porque uma reportagem da Globo, que acompanhou a gente apareceu no Jornal Nacional, cara. Tipo, o William Bonner falou do Assatom, falou no nosso grupo. Tinha um programa que também, não sei se tem hoje ainda, o Ação. Até pouco tempo tinha. Tinha voltado a ação, mas era apresentado pela Annenberg. Isso. É um programa dominical lá e dividiu em partes. Então a gente foi fazer uma gravação ao vivo, conhecemos o Serginho Grosmo, conversamos com o cara e a gente viu 2 atores, o Caio Blá e também o Miguel Falabella. A gente fez no Projac, cara. Tipo, o Jô Soares gravando do lado, mas eu não vi o Jô, cara. Eu ia ver o Jô. Mas enfim, foi uma coisa surreal, meu. Foi surreal mesmo, assim. И корову заведем. Точно. Bem, galera, a gente tá aqui já 2h30. Ainda tem muita coisa pra falar. O Wellington dominou praticamente toda essa primeira parte do programa. Então, semana que vem, pode ter certeza que a gente vai publicar a parte 2, beleza? A gente se vê lá. Beleza? Beleza?
Eu vou fazer uma piada, eu sei que... Ah. Eu tô me sentindo de frente com Gabi aqui, que só eu falo.